gosto, mas das coisas que não gosto, isto eu vou lhe dizer. De certos crentes que só vêm para a igreja, quando lá em sua casa não tem nada o que fazer. Tem certos crentes que passam a vida inteira a falar da vida alheia, é melhor se converter. Então, irmãos e amigos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus, agradeço a Deus por tudo quanto Deus tem nos feito, por você que está juntamente conosco nesse momento, para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar você para fazermos uma oração, pedir a Deus que nos dê a sua mensagem, a sua palavra e o seu conselho. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, para que nós pudéssemos estar aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Nos dá a inspiração divina e fala conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus, e para nós meditarmos um pouquinho nessa palavra. Capítulo 18 e o versículo 23 do Evangelho segundo São Mateus. Disse Jesus Cristo essa parábola: o credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um outro dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhes: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste? E não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Meus amados amigos e irmãos, nós vemos aqui
nessa leitura, contando para chamar a atenção, e é uma parábola que realmente é para despertar vezes só lembra daquilo que as pessoas lhe fizeram de prejuízo. Tem pessoas que só lembram o que é mal, nunca lembra o que é bom. E então Jesus Cristo conta a parábola desse homem. Ele diz que o rei, ele foi fazer as contas com os seus servos, pedir conta para os seus servos, e veio um que lhe devia 10.000 talentos. Um talento valia mais ou menos o trabalho de 10.000, nos nossos dias, 60 mil denários, que era o valor do trabalho, do salário de uma pessoa. Agora, esse homem devia para o rei 10.000 talentos. E ele não tinha com que pagar, ele não tinha esse dinheiro para pagar o rei. O que aconteceu? O rei disse que ia vender os seus filhos, sua mulher, para pagar a sua dívida e tudo quanto tinha. Nos faz lembrar que era comum fazer isso. Nós lembramos quando aquele profeta, que vivia com Eliseu, a escola dos profetas, filho dos profetas, que ele morreu, deixou uma dívida, e as pessoas a quem eles deviam vieram para levar seus filhos, sua esposa, para quitar aquela dívida. E nós lembramos quando ela foi na casa de Eliseu e pediu para Eliseu ajudá-la. O que eu vou fazer? O meu marido era fiel a Deus, servia ao Senhor, o Senhor que sabe. Ele fazia parte da tua escola de profeta. E agora ele deixou uma dívida, não tinha com que pagar, e eu também não tenho. E as pessoas a quem ele devia vieram para nos levar como servo, como escravo para eles. E não sabemos o que fazer. Então Eliseu fez para ela o quê? Pediu para que Deus fizesse para ela aquele milagre de multiplicar o azeite. Aqui nós vemos, que era comum essa prática em que, se uma pessoa não tivesse com que pagar, então era levado tudo que tinha, até família, filho, esposa, para pagar a dívida. E esse rei, quando foi fazer ajustar conta com aquele seu trabalhador, com aquele seu servo, então ele disse o quê? Que ele, não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então nós vemos aqui que aquele homem agora ia ser escravo. Ele, toda a sua família e tudo quanto tinha, para sanar a dívida
com aquele rei. Mas aquele servo, prostrando-se diante daquele rei, ele dizia para aquele homem: Senhor, seja generoso para comigo, me tenha paciência, eu vou te pagar. E ele, suplicando humildemente, pedindo a misericórdia daquele rei, a Bíblia nos diz que aquele homem teve compaixão. Aquele rei se compadeceu, teve pena daquele seu servo. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele teve uma compaixão, uma íntima compaixão, foi movido por uma compaixão. Soltou aquele homem e perdoou a sua dívida. Que alegria, não é? Aquele homem que há poucos minutos estava sufocado a ponto de ser escravo, perder tudo quanto tinha, sua família, sua liberdade, e ninguém podia fazer nada por ele, pagar a sua dívida. Partiu do próprio credor em perdoar. Irmãos, assim era a nossa dívida com Deus. Nós todos, todo ser humano estava em dívida com Deus. E todos nós estávamos escravos já do pecado. Todos em dívida. E ninguém tinha com que pagar. Mas o próprio credor, que foi Deus e que é Deus, ele mesmo criou uma forma para perdoar as nossas dívidas, os nossos pecados. Ele deu seu próprio filho para pagar o nosso pecado, para pagar a nossa dívida. E nós vemos aqui que aquele credor, com íntima compaixão, ele partiu dele perdoar aquele homem que tanto lhe devia. E ele já não iria ter mais sua liberdade, nem ele, nem sua família, nem filhos, nem bem, estavam já, não tinha com que pagar, iria ser escravo. Mas aquele homem devedor pediu para não tem misericórdia, eu vou me esforçar, eu vou te pagar. E aquele senhor teve misericórdia, mandou soltar, perdoou a sua dívida. Assim somos nós, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então Deus, que já providenciou um meio para que ele pagasse a nossa dívida, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que pela fé, somos justos diante de Deus. Pela fé, nós somos justificados. Por que nós temos salvação? Porque Jesus Cristo, ele nos faz ser justos diante de Deus. Pela fé no seu sacrifício, pela fé no seu nome, ele nos põe justo diante de Deus pela sua misericórdia, pela sua graça. Não porque nós temos alguma obra para apresentar, algum mérito, não temos nada, mas é pela graça de Deus. Então, Jesus Cristo, com um preço muito alto, ele faz com que a gente fique justo diante de Deus quando nós cremos nele. O sangue de Jesus Cristo paga para Deus o nosso pecado. O sangue de Jesus é uma moeda divina que nos coloca em justiça diante de Deus. Então agora nós estamos justos diante de Deus. Nós não devemos mais para Deus aquele pecado que Adão pecou, aquele pecado de morte que Adão fez.
e que trazia para nós a morte, e que nós estávamos condenados. Agora não, agora Deus não vai condenar mais nós, porque somos justos. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo, aquele pecado que Adão cometeu, Jesus paga. Ele nos faz ser justo diante de Deus pelo pecado que Adão cometeu. Agora a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Ele como nosso Salvador, Ele perdoa, purifica os nossos pecados. E na carta aos Hebreus, Deus dá uma revelação muito gloriosa ao irmão lá, penso que é o apóstolo Paulo que escreveu aquela carta, e diz que Jesus Cristo fica sendo o nosso fiador. Fica sendo o nosso fiador. Então, quando a gente falha e a gente recorre para Jesus Cristo, o que é que o fiador faz? Quando você tem um fiador, ou eu, se nós não pagamos, o fiador tem que arcar com o nosso compromisso. Quando você é fiador de uma pessoa, se a pessoa não paga, você tem que pagar. E a Bíblia diz que Jesus Cristo fica sendo o nosso fiador. Você aceita Jesus, Ele perdoa todos os teus pecados. E agora, esses pecados que não são para a morte, como João escreveu, o que é pecado que é para a morte? Bom, pecado para a morte é aquele pecado original que Adão pecou, que matou todo mundo. Todo mundo foi destituído da glória de Deus. A Bíblia que nós estávamos debaixo com temor, com medo de Satanás, que tinha o império da morte, ele imperava matando. Esse pecado para a morte. Então João disse: não adianta você orar quando tem o pecado para a morte. O que é isso? A pessoa não quer aceitar Jesus como Salvador, não tem como você orar para Deus salvar aquela pessoa. Então João disse: há pecado que é para a morte. O pecado é para a morte, em que a pessoa nasce debaixo, e quando lhe é oferecido a salvação na pessoa de Jesus Cristo, a pessoa diz que não quer. Então aquele pecado permanece. A pessoa permanece na morte, está morto diante de Deus. Agora, você pode orar para Jesus quebrantar aquele coração, salvar aquela alma, mas você não pode orar para Deus tirar o pecado daquela pessoa, porque não há forma de tirar o pecado de ninguém, a não ser que a própria pessoa vai para Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o que nos justifica. E depois que você aceita, e eu aceitei, você aceitou Jesus como seu Salvador, você foi justificado diante de Deus, ficou justo. Mas como nós trazemos esse corpo que ficou frágil pelo pecado, então a gente falha com mau pensamento, às vezes em um olhar, uma palavra, ouvindo coisa e coisas assim, a gente peca, como diz João. Mas é aí que Jesus entra como fiador, Ele é o nosso fiador. Quando você pede: Deus, perdoa meus pecados, em nome de Jesus Cristo, Jesus está lá como teu fiador para te perdoar. Porque você aceitou Ele como seu Salvador e Ele é o teu fiador agora. Não é maravilhoso? Aleluia! Não é glorioso? Então, é isso que Jesus fez, que Deus fez para nós através de Jesus Cristo. E nós vemos esse homem aqui, ele mesmo oferecendo o perdão da dívida para aquele seu servo. E ele ficou contente, saiu alegre, contente. Mas o que aconteceu? Ele encontra um outro companheiro dele que vivia no reino, servindo aquele rei. Só que entre eles tinha um negócio, e aquele outro devia para ele também, né? Devia para ele 100 dinheiros. Enquanto ele, a Bíblia diz
que quando o rei fez a conta com aquele servo, apresentou, devia 1000 talentos. O homem perdoou, o rei perdoou. Quando ele saiu da presença do rei, ele encontrou seu companheiro que devia para ele 100 dinheiros. E ele falou: você vai ter que pagar a sua dívida para mim. Pegou ele, sufocando, diz aqui a palavra de Deus, dizendo: paga-me o que você me deve, me paga. E a Bíblia nos diz que o seu companheiro prostrou-se aos seus pés e rogava, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Veja, irmãos, ele não lembrou que ele estava nessa situação e o rei perdoou ele. E ele estava numa situação devendo muito mais para o rei do que aquele que estava ali devia para ele. Irmão, nós temos que ver uma coisa, como cristão, você, meu amado irmão, que está servindo a Jesus já há algum tempo, quando a gente vai para Jesus, a gente tem um problema cheio de dificuldade. E o que acontece? Jesus Cristo, o Espírito Santo vai nos transformando. E aos poucos nós vamos com aquela nova natureza sendo transformados. E então deixamos aquela vida pecaminosa e passamos então a andar em novidade de vida alegre com Jesus Cristo. Porque agora a natureza que está dentro de nós é uma natureza de Deus. E nós não precisamos nem nos esforçar. Porque você, com a natureza divina, naturalmente vai produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos de santidade, porque é Deus que vai criando isso dentro de você e dentro de mim. Mas isso é um processo que vai acontecendo na nossa vida dia após dia. Aí às vezes a pessoa está na igreja, já teve libertação, foi liberto de tantos costumes, tanta coisa, e chega outro na igreja há pouco tempo, ele não sabe, ele está alegre, feliz, e você quer medir, né, muitas vezes, a sua experiência de fé, a sua vivência com Deus, com aquele que está chegando. Não pode. Não pode, você tem que ter paciência, eu tenho que ter paciência. Porque muitas vezes nós demos tanto trabalho para o Espírito Santo e estamos dando ainda, mas já mudamos muita coisa, porque o Espírito Santo já fez muita transformação na nossa vida. Mas aquele que está chegando agora está começando, está precisando de muitas transformações. Então nós não temos que exigir nada de ninguém, nós temos que ir com paciência, com amor e ajudando aqueles que precisam. E saber que todos que vêm para Jesus Cristo vêm de um mundo cheio de maldade, pecaminoso, maldade terrível, e vêm para uma vida nova e gloriosa. E o interessante é que aqueles que vêm para a casa de Deus, eles vêm com um pensamento dizendo: agora eu vou estar junto com um povo diferente. Quando uma pessoa vem para servir a Deus, eles esperam encontrar um povo diferente. Um povo que tem compaixão, um povo que tem o testemunho de Deus. E muitos se decepcionam com certas pessoas, porque o que eles esperam é aquilo que nós pregamos, que Jesus transforma, que Jesus libera, que Jesus dá nova vida. Então, quando eles entram para a igreja de Jesus Cristo, eles querem encontrar esse povo.
Eles querem encontrar um povo que tem amor, um povo que tem compaixão, um povo que seja de um coração quebrantado, um coração bom. É isso que eles esperam. Eles estão saindo do ninho de serpente, mal, tanta coisa ruim, estão vindo para um rebanho de ovelhas. Mas se eles encontrar lá também serpentes, ele fala, vou voltar para onde eu estava. Então, irmãos, esse homem recebeu o perdão, mas quando foi a vez dele perdoar e ter compaixão, ele não teve. Ele, a Bíblia diz, versículo 30, eu vou ler. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, os próprios companheiros dele, vendo aquilo, falaram, poxa, mas ele recebeu um perdão tão grande, tão grande. Às vezes, irmãos, a gente eu vim de um lugar tão terrível, uma vida tão má, e Jesus me perdoa. Agora eu estou ali servindo a Deus, com a vida transformada, chega outro que muitas vezes não tem a vida tão ruim como eu tinha. Eu já quero que ele chegue e amanhã esteja ali, igual os que estão lá antes, com o mesmo conhecimento, com a mesma experiência. E quantas pessoas acham e ainda falam, não vai ter jeito. Não é assim, não é assim. Nós temos que saber que nós estamos no processo de transformação todos os dias. Eu comparo, irmãos, a nossa ida, a nossa caminhada pela fé, indo para o céu. Então eu vou fazer uma ilustração, talvez seja uma ilustração pobre, mas é a que eu acho que eu sempre penso dessa forma, que os crentes, os cristãos em Jesus Cristo, é como se todos estão numa escada, milhares de escadas do chão até o céu. E nessas escadas você vê pessoas que estão no meio, outras estão um pouco mais para baixo, outros estão lá no topo, outros estão no segundo degrau, outros estão começando. É assim. Isso quer dizer o conhecimento. Cada um tem um conhecimento. Não são todos iguais. Por isso Deus não vai pedir para você, e não pede, não vai pedir uma luz que você não tem. Deus vai pedir a luz que Ele te deu. A luz, o conhecimento. Se você não conhece uma coisa que eu conheço, Deus não vai pedir para você, porque você não recebeu esse conhecimento ainda. Mas naquilo em que Ele te fez conhecer, você tem que andar, você tem que responder. Naquilo que Deus me fez eu conhecer, eu não tenho que olhar para você, eu tenho que olhar para aquilo que Deus me fez eu conhecer. E assim foi sempre. Nós vemos um grande exército. Ele tinha uma luz. Quem teve mais conhecimento? Então Moisés teria que ter, não é? Muito mais responsabilidade. Por isso que quando Deus manda ele falar com aquela rocha para dar água, e ele chega perto daquela rocha e grita, será que Deus vai tirar água dessa rocha? E bate com força naquela rocha. A água jorra, mas não era para ele bater, não. E Deus disse que não era para ele duvidar. E isso foi a causa dele não ter entrado na terra prometida. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento muito profundo de Deus. Deus não vai pedir para você conhecimento que você não tem. Se você não tem certos conhecimentos, mas você vai ter.
Agora, quando você chegar a um conhecimento, aí você vai ter que responder por aquilo que Deus te fez você conhecer. Você não tem que basear, nem eu nem você, eu basear minha vida pela sua, nem você pela minha. Você tem que basear por aquilo que Deus te fez conhecer. Você sabe o que Deus faz você conhecer. As pessoas vivem discutindo, não é porque aquela igreja não tem nada com isso não. Ah, aquela igreja tem um costume, tem nada a ver com costume também não. Costume, irmãos, é coisa morta, viu? Coisa morta. Costume é aquela lei morta. Ah, você não pode, você não pode, você não pode, como se tivesse um juiz orquestrando ali na frente o que você pode e o que você não pode fazer. Isso não faz parte do ser humano. Quem orquestra a sua vida é o Espírito Santo, é Deus. Como? Através daquilo que Ele mesmo te revela. E quando você chega a um conhecimento, presta atenção. Mesmo que alguém disser para você, não, mas isso não tem problema. Você sabe que tem, você sabe que há um conhecimento de você, uma revelação, há uma luz de Deus que diz para você que aquilo que você conhece. Então o conhecimento de cada um é cada um, por isso que a salvação é particular, é cada um. E aqui nós vemos que aquele homem não quis perdoar aquele que lhe devia. Então foram contar para o rei. Ó rei, o senhor não perdoou tanto dinheiro daquele teu servo? Sim, perdoei. Então, ele encontrou um que devia para ele tão pouco e não quis perdoar, mandou prender o homem. O homem está sofrendo. A Bíblia diz que o seu senhor ficou... o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, né? Mal, perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou, eu perdoei, você pediu, eu te perdoei. Você não devia também igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então, irmãos, a gente quer que as pessoas tenham misericórdia de nós. Quando a gente está numa situação difícil, a gente quer encontrar pessoas misericordiosas. E a gente fica feliz. E quando chega a nossa vez de ter misericórdia, aí a gente não vai ter misericórdia. Há pessoas, não é? Não vou dizer nem pessoas, quero tanto que você tenha misericórdia de mim. Aí eu vou encontrar uma outra pessoa e eu não vou ter misericórdia dele. Ou você acha que Deus vai olhar para mim? O que você acha que Deus vai cobrar de mim? Então foi que Jesus disse aqui, que aquele homem ficou indignado e mandou prender. Ele falou assim: eu te perdoei, mas agora você vai me pagar até o último centavo, vai ficar preso. Aí Jesus usou essa parábola, veio, é uma parábola meia forte, não é? Para chamar bem a atenção. Ele chamou a atenção para que nós possamos ter misericórdia. Quando alguém também pede perdão, nós devemos perdoar. Nós devemos ter compaixão. Porque quando nós pecamos diante de Deus, Deus perdoa nós. Nós pedimos para Jesus Cristo, Ele nos perdoa. E eu acho que não custa nada a gente perdoar um irmão ou uma irmã que nos pede perdão. Agora, pedir perdão, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Não é se eu acho que você tem que perdoar. Ah, mas não estou conseguindo perdoar. O problema é seu, se livre desse problema. Enquanto você não perdoa, você está preso. Você está preso nesse problema. Então você tem que pedir ajuda para Deus. Né? Porque eu quero perdoar, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Deus ajuda.
Quando Deus vê que realmente você quer perdoar, mas não consegue, parece que há uma trava, uma cunha dentro do coração, e você não está conseguindo arrancar isso. Quando você pensa nisso, você fica com raiva, você fica com ira. Puxa vida, mas essa pessoa me ofendeu, quis me destruir, quis roubar o que é meu, coisas assim. Parece que aquela ferida abre. Aí você pensa, puxa, irmão, não estou conseguindo perdoar. Você luta e não consegue. Ou eu. Então o que nós temos que fazer? Falar com Jesus. Falar com Deus. Senhor, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim, mas não estou conseguindo. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Aí você vai liberar o seu coração. Aí você vai ficar livre. Você vai ficar livre porque aquele problema que aquela pessoa te causou no passado está causando até hoje. Não foi 20 anos para trás, é agora. Você está sentindo isso? Vê que é agora? Ah, puxa vida, aquela pessoa me fez uma coisa que tem mais de 10 anos. Não é 10 anos. Cada dia que você lembra, se renova. Porque está dentro de você. Você não liberou isso de dentro do seu coração. Você não conseguiu. Então você vai pedir para Deus. Você vai pedir para Deus. Deus vai tirar. Aí sim, aí vai ficar para lá. Você não vai mais. Você pode até lembrar, mas não vai sentir mais raiva, não vai sentir mais desejo de vingança, não vai. Você ficou. É uma página virada. E é isso que Deus diz, que assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoar a cada um ao seu irmão as suas ofensas. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus é Deus de misericórdia, é Deus de compaixão, é Deus bom. Cada vez que alguém te ofender, eu vou te dar um meio de você pensar. Cada vez que você se sentir ofendido, de qualquer forma, você transfere isso da seguinte forma: puxa, essa pessoa me ofendeu. E eu, quantas vezes estou ofendendo a Deus? Pensa assim, que você vai lidar melhor com toda essa situação. Nós vamos ser cada vez mais abençoados por Deus. Meus irmãos, muito obrigado por essa companhia gloriosa. Vamos orar. Senhor, meu Pai e meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a tua bênção sobre a nossa vida, sobre os teus filhos, para que nós possamos, Pai, da mesma forma que alcançamos a tua misericórdia, nós também podermos ser misericordiosos. Ó Jesus Cristo, que o nosso coração seja livre, para que nós possamos viver uma vida alegre e feliz, para que o Espírito do Senhor possa nos dirigir. Dai-nos vitória, dai-nos saúde e graça, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, nós estaremos novamente aqui, transmitindo uma mensagem de Deus. Também quero dar um endereço para você, baixar o nosso aplicativo aí no seu celular, né? No Play Store você baixa lá, Web Rádio Amor e Justiça. Lá você vai ter nossos trabalhos, nossas mensagens, os hinos. Para nós uma alegria muito grande. Também, se você quiser nos acompanhar no YouTube, o nosso canal é assim, ó, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Lá você vai ter as nossas mensagens. Sou grato a todos vocês, os irmãos que estão nos acompanhando também pela Rádio Opus. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor.